Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, boa semana pra todo mundo que tá aí ouvindo a gente. E no episódio de hoje a pauta tá quente, viu? Tem polêmica na OAB de São Paulo, fake news na TV e até trabalho espiritual que virou caso de polícia. No administrativo, a OAB-SP é acusada de demitir funcionários em massa, enquanto o STJ limita o alcance de decisões em concursos públicos. No civil, o empréstimo entre ex-cônjuges vira doação. O STJ garante ISS fixo para profissionais LTDA. E uma construtora em Minas Gerais aprende que chuva não é desculpa para desastre. Tem também tragédia no trabalho, com condenação milionária por morte em obra. E um caso curioso no direito das famílias. Depois de 30 anos, um ex-marido conseguiu se livrar da pensão. Mas antes da gente ir para o comentário, eu só queria agradecer todos os comentários que a gente recebeu na edição 100. Inclusive, foi um grande desafio selecionar um único comentário para a gente ler na introdução, mas como a gente não pode se estender muito, infelizmente tem que ser apenas um. E nesse caso, eu sempre dou preferência a pessoas que a gente ainda não leu o comentário. Então, muito obrigado a quem está sempre comentando, sempre trazendo um comentário muito bacana pra gente. E a gente vai ler o comentário do Richard. Na 100ª edição, estava fazendo a mesma coisa que nas outras 99. Escutando na academia ou no caminho. Ouvi 100 de 100 episódios e pedi episódios diários. E indiquei para praticamente todo mundo da minha sala o melhor podcast de notícias jurídicas. Viva a Lolera! Muito obrigada pelo seu comentário, Richard. O cara simplesmente gabaritou o podcast inteiro. E como você disse aí que escutou todos os episódios na academia, o shape deve estar em dia, hein? Então já aproveita, pega aquele cafezinho de pré-treino, coloca o fone e bora treinar e escutando mais um episódio com as melhores informações jurídicas do final de semana. E a gente já começa com direito administrativo. Uma movimentação interna na OAB de São Paulo acendeu o alerta entre advogados e servidores. Mais de 10 subseções da seccional paulista acusam a direção de promover demissões em massa sem aviso prévio, levantando dúvidas sobre a transparência e o impacto dessas medidas. A OAB-SP, por outro lado, nega a existência de uma crise institucional e afirma que tudo não passa de um ajuste orçamentário, dentro das metas de digitalização e responsabilidade fiscal. O argumento é que o Conselho Federal da OAB impõe um limite de 55% da receita com despesas de pessoal, e que o corte seria parte de um plano para adequar a estrutura administrativa a esse teto, uma tentativa de modernizar a gestão e reduzir custos. Enquanto isso, surgem relatos de ex-funcionários sendo desligados por telefone, sem aviso prévio e sem um mínimo de cerimônia, nem um café de despedida, segundo eles. O Sinsexpro, sindicato que representa os empregados, reagiu com firmeza. Pediu que os trabalhadores não aceitem pressões para assinar acordos e reforçou que acompanha o caso de perto. A situação reacende um debate delicado. Até onde que vai a reestruturação legítima e onde que começa o desrespeito às garantias trabalhistas? E agora a gente vai para o direito civil. Uma telespectadora afirmou durante um podcast que o uso de amaciante em roupas íntimas poderia causar danos à saúde feminina. A declaração viralizou e foi rebatida por uma emissora de TV, que classificou a fala como fake news. Inconformada, a mulher entrou na justiça pedindo indenização por danos morais. Mas o tribunal não comprou a tese. A justiça entendeu que, sem provas científicas, a autora não tinha base para sustentar a afirmação feita publicamente. Já a emissora, ao desmentir a informação, agiu dentro dos limites do dever de informar, sem ofensas pessoais ou intenção de difamar. A decisão reforçou que o jornalismo tem proteção constitucional quando atua com responsabilidade e respaldo técnico. Liberdade de expressão vem acompanhada de responsabilidade. Quem divulga uma informação tem o ônus de provar o que diz, especialmente quando o tema envolve saúde pública. E, por outro lado, a imprensa tem o direito e o dever de corrigir boatos, desde que faça com base e respeito. Bora com direito penal. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de uma mulher que se passou por intermediária de um suposto pai de santo para enganar uma idosa. A promessa era resolver problemas conjugais por meio de trabalhos espirituais. Mas, na prática, o que aconteceu foi uma sequência de cobranças via mensagem e transferências por Pix. Quando o dinheiro parou de chegar, começaram as ameaças espirituais. A sentença foi 6 anos
anos de prisão por extorsão, com base no artigo 158 do Código Penal, que pune quem constrange alguém mediante grave ameaça com o intuito de obter vantagem econômica. O tribunal considerou que, mesmo sem violência física, o medo causado pelas supostas maldições e castigos espirituais configurou o temor necessário para caracterizar o crime. O entendimento segue a linha do STJ, que já reconheceu que até ameaças místicas ou sobrenaturais podem ser consideradas extorsão, desde que gerem medo real e concreto na vítima. A decisão reforça um ponto muito importante. Liberdade religiosa é direito constitucional, mas explorá-la para manipular e extorquir pessoas é abuso. E quem usa o além para enriquecer aqui responde neste mesmo plano. Agora vamos com o direito administrativo. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo. A anulação de questão em concurso público por decisão judicial individual só beneficia quem entrou com a ação. Ou seja, nada de pontuação automática para todos os candidatos. O caso envolveu um concorrente da PM do Rio de Janeiro que tentou aproveitar a decisão favorável obtida por outro candidato. Mas o STJ foi direto, sem ação própria, sem bônus. O tribunal explicou que a regra é clara, só há efeito coletivo se a banca examinadora decidir anular a questão administrativamente. Quando a anulação vem por decisão judicial individual, o benefício é restrito às partes do processo. O entendimento está alinhado ao tema 485 do STF e ao artigo 506 do Código de Processo Civil, que definem os limites subjetivos da coisa julgada, ou seja, a sentença vale apenas entre quem litigou. O recado é especialmente útil para quem está na rotina de concursos. A ação judicial não tem efeito erga omnes. Cada candidato precisa defender o próprio direito e o edital continua sendo o rei do jogo. Agora vem cá, você sabia que o maior evento jurídico da América Latina está chegando? A Fenolol começa no dia 22 de outubro, reunindo inovação, tecnologia e os principais nomes do mercado jurídico. E é claro, a Doc9 vai estar por lá, com estandes do Rumo e do Witch, trazendo ofertas exclusivas e muita troca de conhecimento. Visite os estandes da Doc9, converse com especialistas e descubra como blindar o seu escritório contra riscos e impulsionar a sua performance jurídica. Quer saber mais? É só clicar no link que está na descrição. Bora voltar para as nossas notícias com o direito civil. O Superior Tribunal de Justiça analisou um caso curioso envolvendo um ex-casal e um empréstimo, que nunca existiu de verdade. Durante o casamento, sob o regime de separação de bens, a esposa comprou o imóvel com dinheiro supostamente emprestado pelo marido. Anos depois, ao ver o imóvel prestes a ser vendido, ele tentou impedir a negociação alegando que queria o valor de volta. Mas os documentos contaram outra história. Os recibos, a declaração do imposto de renda e a ausência de qualquer cobrança mostraram que aquele empréstimo era, na verdade, uma doação disfarçada. A ministra Nancy Andrighi foi categórica. Exigir escritura ou contrato formal nesse caso seria premiar a simulação e ainda permitir fraude fiscal. O STJ concluiu que a intenção das partes prevalece sobre o rótulo dado ao negócio. Se o dinheiro foi entregue sem expectativa de devolução, trata-se de doação válida, mesmo que informal. E vamos com o direito tributário. E essa é uma boa notícia para os advogados e profissionais liberais que trabalham com o CNPJ LTDA. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a forma jurídica limitada não tira o direito ao ISS fixo das sociedades uniprofissionais. A decisão, tomada no tema 1323, reafirma que o que importa é a forma como o serviço é prestado, de maneira pessoal, técnica e sem estrutura empresarial típica de grandes companhias. O ministro Afrânio Vilela, relator do caso, resumiu o espírito da decisão. Ser LTDA não apaga o suor da testa de quem vive atividade intelectual. Ou seja, se os sócios atuam diretamente, assumem responsabilidade técnica individual e não transformam o escritório numa empresa de escala. O regime diferenciado do Decreto-Lei 406 de 1968 continua valendo. O artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do DL 406 de 68 garante que essas sociedades paguem ISS em valor fixo por profissional e não com base no faturamento. A decisão reconhece que limitar o benefício apenas por conta da expressão LTDA
seria ignorar a realidade de inúmeros escritórios que usam essa forma jurídica apenas por proteção patrimonial e não como estrutura empresarial voltada ao lucro. Os municípios, claro, continuam com a lupa em mãos. Eles podem fiscalizar se o escritório realmente funciona como uma sociedade de trabalho pessoal ou se, na prática, virou uma empresa disfarçada. Mas não podem negar o ISS fixo apenas pela nomenclatura LTDA. No fim das contas, o STJ foi claro. O que define o regime é a natureza da atividade e não o sufixo do CNPJ. Uma tragédia em uma obra de rede de esgoto no Rio de Janeiro terminou em uma condenação exemplar. O TRT da Primeira Região determinou que uma empresa prestadora de serviços da Prefeitura pague o valor de R$ 1 milhão em danos morais e pensão vitalícia à família de um operário que morreu soterrado em uma vala de 14 metros de profundidade. O trabalhador foi enviado para o serviço sem treinamento adequado, sem isolamento do local e com escoramento ainda inacabado. A Corte aplicou a tese 932 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva do empregador em casos de atividades de risco elevado. Isso significa que, nessas situações, não é necessário provar culpa, basta a existência do dano e o nexo para a atividade exercida. No caso, o risco era inerente à escavação profunda e a negligência apenas agravou o cenário. Inicialmente, a empresa havia sido absolvida, mas o recurso reverteu a decisão ao demonstrar falhas graves no cumprimento das normas de segurança. O tribunal foi enfático. Segurança do trabalho não é formalidade burocrática, é dever legal e moral do empregador. E no direito das famílias, depois de 30 anos pagando pensão, um ex-marido finalmente conseguiu se livrar da obrigação na 7ª Vara de Família de Goiânia. A juíza Lívia Vaz entendeu que os 20% dos rendimentos pagos por 3 décadas já foram mais que o suficientes para permitir que a ex-esposa alcançasse autonomia financeira. Mesmo sem aposentadoria ou renda própria, a magistrada foi clara. Pensão entre ex-cônjuges não é vitalícia, nem deve ser confundida com a aposentadoria disfarçada. A decisão se baseou nos artigos 1694 e 1695 do Código Civil, que tratam do binômio necessidade e possibilidade, ou seja, a pensão só deve existir enquanto houver real necessidade de quem recebe e capacidade de quem paga. Passado um período razoável após o divórcio, a regra é que a pensão seja temporária, garantindo um tempo de reestruturação para o ex-cônjuge em situação mais vulnerável. A juíza também destacou o artigo 1699 do Código Civil, que permite revisar ou extinguir os alimentos quando há mudança nas circunstâncias. É o princípio da cláusula rebus sic stantibus, que significa enquanto as coisas estiverem assim. No caso, o longo tempo de pagamento e a ausência de impedimentos graves, como doença ou incapacidade, mostraram que o vínculo financeiro já não fazia sentido. Com isso, o judiciário reafirma uma linha que vem ganhando força. A pensão entre ex-cônjuges é assistencial e transitória, servindo apenas para ajudar na reorganização após o fim do casamento. Bora para nossa última notícia dessa segunda-feira com direito civil. Uma moradora de Manhuaçu, em Minas Gerais, viu sua casa ser tomada pela água e lama após uma combinação explosiva, obra vizinha, desmatamento e chuva forte. O resultado? Perdas materiais e um longo processo judicial. O TJMG manteve a condenação solidária da construtora responsável pelo loteamento e do município ao pagamento de R$20 mil por danos morais, reconhecendo tanto o erro técnico quanto a falha de fiscalização. A construtora tentou se eximir, dizendo que não havia ligação direta entre a obra e o alagamento, enquanto o município alegou que a culpa era da chuva. Mas o tribunal foi firme, fenômeno previsível não é força maior. A tragédia poderia ter sido evitada com planejamento adequado, obras de contenção e acompanhamento do poder público. Nada disso foi feito. Com a decisão, o TJMG deixou um recado claro. Quem executa obras ou permite que sejam mal feitas responde pelos danos. Tanto o agente privado quanto o público têm dever de cuidado e prevenção. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa manhã de segunda-feira. E pessoal, como de costume, não vai dar para ler o nome de todo mundo que comentou na edição passada, porque foram quase 60 comentários. Mas vocês não tenham dúvidas de que eu e a Laís lemos todos eles, inclusive até respondemos alguns deles com nossos perfis pessoais. Então, novamente, só queria deixar o meu muito obrigado, todo o apoio de vocês e que venham mais 100 episódios, 1000 episódios,
episódios e que a gente possa comemorar novas metas, não é, Laísa? Exatamente. A gente entrou lá, a gente olhou, viu todo o carinho de vocês e a gente foi respondendo a alguns. Muito obrigada a todo mundo que comentou e que parabenizou a gente pelo 100º episódio. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Se cuida, bom estudo, bom trabalho e até amanhã.